pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Porque me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, ó Deus, eu ando na tua presença. Eu ando na luz da vida. Fala com sabedoria e delicadeza. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo. Fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Mas a felicidade que pôs no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Quem é bom e fiel, recebe o perdão do seu pecado. E quem teme o Senhor, escapa do mal. Lembre de Deus em tudo o que fizer.
e ele lhe mostrará o caminho certo. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus, o Senhor, porque ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então cada um foi para a sua casa. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou, no meio deles. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. O rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos. Com a sua força, ele prenderá todos os que o odeiam. Ele aparecerá e os destruirá como fogo devorador. Na sua ira, o Senhor os devorará, e o fogo acabará com eles. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje, para o seu bem.
Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Porém, o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele a caçoar, dizendo: viva o Rei dos Judeus! Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.